Depois de uma primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde a arbitragem foi bastante discutida, criticada, principalmente pelos clubes, o Internacional também se posiciona a respeito do tema. Isso após ser divulgada a escala de arbitragem para o próximo jogo contra a equipe do Palmeiras. O presidente Alessandro Barcelos veio a público se manifestar e, de certa forma, também protestar pelas escolhas feitas pela comissão de arbitragem. O nome do árbitro do próximo jogo e do responsável pelo VAR na próxima partida foram contestados pelo mandatário do clube em um protesto quase que formal à CBF. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre o protesto feito pelo presidente Alessandro Barcelos, quase de maneira formal, à CBF, contra a escala de arbitragem do próximo jogo do Internacional contra o Palmeiras na Arena Barueri. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, tá? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro ela foi repleta de erros da arbitragem e repleta de reclamações por parte dos clubes em razão desses erros de arbitragem, em especial o árbitro do jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, que foi bastante questionado por algumas decisões. Houve muitos erros também na partida do Grêmio contra o Vasco da Gama e em vários outros jogos, o que fez com que essa discussão do nível da arbitragem do futebol brasileiro, que acontece em todas as temporadas, ela fosse até um pouco antecipada, porque acontece já logo após a primeira rodada da competição nacional. E o Inter também entra no bolo agora das reclamações, mas não por algum lance em específico que tenha acontecido dentro de campo. O Inter faz um protesto à escala de arbitragem feita para aquele que é possivelmente o principal jogo da próxima rodada. O Internacional enfrenta a equipe do Palmeiras na Arena Barueri, quarta-feira, 9h30 da noite, horário nobre do futebol brasileiro. Dois times que estão na disputa ou estão credenciados a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E a escala de arbitragem desse jogo foi contestada pelo presidente Alessandro Barcelos. Antes, eu só vou passar a escala de arbitragem aqui, tá? Quem vai apitar é o Lucas Paulo Torezin, do Paraná, auxiliado pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos e pelo Rafael Trombeta. E teremos como árbitro de vídeo o Wagner Rewey. Essa é a escala de arbitragem para o confronto contra a equipe do Palmeiras nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E aí vem o protesto do presidente Alessandro Barcelos. Em seu Twitter, em meio a todas as reclamações que estão acontecendo contra a arbitragem, o presidente Alessandro Barcelos mandou o seguinte: depois de uma rodada cheia de polêmicas da arbitragem, saiu a escala de árbitros para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, o mesmo VAR que foi muito criticado e teve decisões bastante questionáveis na partida entre Atlético Goianiense e Flamengo, ganha de premiação ser o VAR da nossa partida diante o Palmeiras. Dois times comentados como candidatos ao título. E segundo, o árbitro que comandará o nosso jogo fará sua estreia em um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. A lógica seria que jogos dessa envergadura, na segunda rodada, tivessem árbitros mais experientes. Sempre estaremos trabalhando para que tenhamos grandes jogos e que a arbitragem não seja o centro negativo das atenções. Nem gostamos de falar nisso, mas o campeonato teve um início em que este assunto ganhou relevância logo na primeira rodada, indicando a necessidade de atenção e critérios maiores. Nossa visão é de que na Série A do Brasileiro temos que ter mais excelência e menos experiências. Vamos torcer para que seja isso que entre em campo. É um protesto forte em redes sociais do presidente Alessandro Barcelos. O Inter deve bater nessa tecla ao longo da semana contra a escala da arbitragem. O Inter não se diz prejudicado, o Inter não se diz que teve algum erro em algum jogo seu, mas o Inter contesta a arbitragem. E vamos lá, esse protesto, ele também vai a favor do Palmeiras, tá? O Inter coloca o jogo como um todo. O Inter coloca e questiona a escala dessa equipe no jogo, Inter e Palmeiras. É uma reclamação que também deverá vir do lado do Palmeiras. Um estreante em Série A do Campeonato Brasileiro,
e o Wagner Hillway no VAR, que foi um árbitro que teve sim decisões contestadas na partida contra a equipe, na partida do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Só coloco um detalhe, o Wagner Hillway é um dos árbitros de vídeo mais experientes do futebol brasileiro, tá? Ele é um dos tops de linha de VAR. Não tô dizendo que ele é bom e não tô dizendo que ele não erra, tá? Porque de fato errou no jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Mas ali é um árbitro de vídeo gabaritado para um jogo do tamanho de Inter e Palmeiras, por mais que tenha e seja um cara que esteja avisado pelos erros que cometeu na última rodada. E de fato, o árbitro do jogo é o primeiro jogo de Série A e uma pedreira, porque vai ser um jogo muito disputado de duas equipes, de dois times que estão brigando ou querem brigar pelo título ao longo da temporada. E o Inter já marca a sua posição. Também de maneira política, o Inter marca a sua posição. Deverá ir uma reclamação formal à CBF, feita pelo departamento de futebol do clube, para que dessa forma o Inter se posicione institucionalmente, já que todos os clubes estão reclamando sobre a arbitragem, sempre existe esse momento do Campeonato Brasileiro, o Inter se posiciona não sobre um erro em específico dentro de campo, mas sobre uma escala que no entendimento do Internacional ficou desproporcional para o tamanho da partida. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!